Fala aí, galera. Gente, olha só, na última aula, né, da gente na última videoaula, a gente tinha falado sobre o lançamento oblíquo 1, que é a parte inicial, conceitos, né, estudo das componentes horizontal e vertical, V0x, V0y, e a gente resolveu um exemplo sobre isso. A gente continua nosso assunto agora, falando das direções horizontal e vertical, ok? Então vamos lá, a gente vai hoje até tempo de subida, tá? Nessa videoaula. Olha só, gente. Bom, como eu disse a vocês, o lançamento oblíquo ele é dividido em duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. Então a gente vai estudar agora uma de cada vez. Primeiro aqui a gente vê como é que funciona a direção horizontal. Olha só. A gente tem que saber que na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. Então a velocidade V0x é constante e a distância que eu tenho na horizontal é o alcance. É o que a gente vai estudar agora, né? Nessa parte aqui de horizontal. Tá? Como diz aí, ó, na direção horizontal a velocidade é constante e o movimento é uniforme. Você não pode esquecer disso. Isso é uma informação bem importante, viu? Se você observar aqui, o que é que eu tenho na horizontal? Eu tenho o valor no caso de V0x, que é sempre o mesmo em todos os pontos da trajetória. Se é sempre o mesmo, então essa velocidade é constante, né? Provando, no caso, comprovando que o movimento ele é uniforme, certo? E você tem a distância lá embaixo, o alcance, a distância horizontal. Então, como eu estou falando de movimento uniforme, então a fórmula que eu vou usar aqui é a fórmula do movimento uniforme. Aquela função horária S, que é igual a S0 mais VT. Essa aqui, ó, que é a equação horária dos espaços do movimento uniforme, certo? Vou fazer aqui algumas substituições para adaptar essa fórmula ao lançamento oblíquo. Por exemplo, eu vou substituir o valor de S, o valor de S0 e o valor de V. O valor de S, que é no caso o espaço final, vai ser o alcance final, que é A. O valor desse zero, que é o espaço inicial, vai ser o alcance inicial, que é A0. E o valor de V, no caso, que é a velocidade na horizontal, eu vou chamar agora de V0x, que é a minha componente horizontal. Tá aí, A igual a zero, mais V0x vezes o tempo. Como o alcance inicial, no caso, vai ser zero, então vou ter a seguinte equação agora. Substituo A0 por zero. O que é que sobrou aí? Que alcance é igual a V0x vezes o tempo. Por isso que eu sempre falo, né, que na questão, se você tiver a oportunidade de calcular V0x, V0y, calcule. Porque você vai poder calcular qualquer grandeza física, no caso, na horizontal, se você tiver o valor de V0x. E lembrando que a componente horizontal V0x é V0 vezes cosseno. E observe que o tempo aí é o tempo total. É o tempo que ele sobe mais o tempo que ele desce. Lembrando que o tempo de subida ele é igual, no caso, ao tempo de queda. Certo? Então tem as grandezas aqui, alcance e V0x. Quais são as unidades aqui que eu tenho no SI? Veja, para o alcance no caso, que é o a unidade do SI é 1 metro. Para o alcance inicial também é 1 metro. O V0x, que é a componente horizontal, que nada mais é do que a velocidade na horizontal, que é constante, é 1 metro por segundo. E o tempo, no caso, vai ser em segundos. Ok? Então vamos lá, gente. Ó, a gente acabou de ver aqui o meu movimento, no caso, na horizontal. Vamos observar agora, antes de ver o movimento na vertical, um exercício, um exemplo. Nosso segundo exemplo, já que o primeiro exemplo a gente fez na aula passada. Certo? Vamos lá. Olha só, gente. Eu tenho o seguinte aqui, ó. O gol que Pelé não fez na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola um pouco antes do meio do campo, vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 108 km por hora, ou seja, 30 metros por segundo. Ele dá o valor da velocidade em km por hora e ele dá o valor em metro por segundo. Essa velocidade aqui é a velocidade inicial de lançamento V0. E 3 segundos depois, toca novamente ao solo atrás da linha de fundo. Vê, 3 segundos depois toca a linha de fundo, ou seja,
ele sai do solo e toca o solo após 3 segundos. Esses 3 segundos aí é o tempo de voo, que é o tempo que ele sobe mais o tempo que ele desce. É aquele tempo total que eu tinha explicado para vocês. Ok? Depois de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave para alívio do assustado goleiro, no caso, na figura vemos uma simulação do chute de Pelé. Tá aí a figura. Ele chuta a bola antes do meio campo e a bola cai um pouquinho depois do fim do campo, né? Então é o seguinte, a figura, no caso, nada mais é do que a representação do que está no texto. Continuando aqui é o seguinte, considerando que o vetor velocidade inicial da bola após o chute de Pelé fazia um ângulo de 30 graus com a horizontal, então ele dá o seno de 30 que é 0,5 e o cosseno que é 0,85. E desconsiderando a resistência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto de onde a bola partiu do solo depois do chute e o ponto onde ela tocou o solo atrás da linha de fundo era, em metros, um valor próximo de quanto? Então, entre as alternativas aí, 52, 64,5, 76,5, 80,4 e 86,6. Veja só, é importante que eu identifique aqui qual é a pergunta que ele está pedindo. Então, como o texto é muito grande, a gente vai, no caso, para o último parágrafo, o último ponto, né? Eu procuro o texto, no caso, que está depois da figura. Geralmente aí eu acho, no caso, é a pergunta, o comando da questão. Vê, eu estou vendo lá embaixo, no caso, depois do ângulo, que é daí seno de 30 e cosseno de 30, e fala o seguinte, desconsiderando a essência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto onde a bola partiu do solo, do chute, e o ponto onde ele tocou o solo atrás da linha de fundo era, em metros, o valor mais próximo de quanto? Então é o seguinte, se ele fala distância horizontal, ele está sendo bem claro na pergunta, no comando, que ele está querendo, no caso, o alcance. Depois, no caso, que eu vejo qual é a pergunta, eu volto para o texto e faço a corrida dos dados. Por exemplo, se você observar no texto, ele fala lá no primeiro ponto, né? No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 30 metros por segundo. Então eu tenho aqui o valor de V0. Tá? Ele deu tempo também, 3 segundos depois, toca novamente o solo atrás da linha de fundo. Então esse tempo é o tempo de voo. É o tempo que a gente precisa, certo? Que é 3 segundos. Então ele deu a velocidade inicial de lançamento, que é 30, e ele deu o tempo total, no caso, que é 3 segundos. Como no caso eu estou falando, ele está querendo a distância horizontal, eu vou precisar usar o seno. Aí eu pego que o cosseno de 30 é igual a 0,5, ok? Então é o seguinte, aqui a gente fez a leitura da questão. Vamos agora para a resolução. Detalhe, qual é o comando da questão? Ele pede o alcance, né? E quais são os dados que ele me dá? A velocidade inicial de lançamento, que é 30 metros por segundo, e ele dá o tempo total, que são, no caso, 3 segundos. Beleza? E daí a gente calcular o alcance. É o seguinte, ó. Tá? Ó, ele pede o alcance e o que, que ele nos dá? Ele dá a velocidade inicial de lançamento da bola, que é 30 metros por segundo. Ele me dá o tempo, que é 3 segundos, que é o tempo total. E eu vou precisar do cosseno de 30, que é 0,85. Está aqui, no caso, uma projeção da figura, do campo. Ele quer a distância horizontal, então ele quer isso aqui. Ó. Ele está querendo o alcance. Mas para calcular o alcance, o que eu tenho que fazer? Eu disse a vocês o seguinte, que sempre que eu tiver oportunidade na questão, eu calculo o valor de V0x. É a primeira coisa que eu faço. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aí. Ó. Quem é V0x? V0 vezes cosseno. Certo? Calcula a componente horizontal. Como ele deu V0, que é 30, e o cosseno de 30, que é 0,85, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou substituir os valores. Substituindo os valores, eu vou ter isso aqui, 30 vezes 0,85, que vai dar exatamente 25,5 metros por segundo, certo? Isso aí, no caso, é V0x. Como ele está pedindo o alcance, qual é a forma do alcance? V0x vezes o tempo total, tá? Tá aí, ó. Então, quem é V0x? No caso, 25,5 e o tempo é 3. Não é isso? Pronto, então você vai ter aqui 25,5 vezes 3. Você vai ter aqui, no caso, né, o valor que é 76,5. Certo?
Então aqui no caso eu acabei de calcular o meu alcance, a minha distância horizontal. A resposta, a alternativa da questão correta é a letra C. Então a gente acabou de ver no caso a direção horizontal. A gente viu as componentes e a direção horizontal. Agora que a gente terminou essa parte, vamos ver agora a direção vertical. Ok? Olha só, gente, como eu disse a vocês, o lançamento oblíquo ele se divide em dois movimentos, o movimento na horizontal e o movimento vertical. Na horizontal, a gente viu que o movimento era uniforme, a velocidade não mudava. Aí eu falei daquela velocidade V0x, a componente horizontal. Mas agora, se você observar o movimento na vertical, na subida a velocidade no eixo Y diminui e na queda a velocidade no eixo Y aumenta, certo? Você tem a velocidade variável aí. O movimento é uniformemente variado. Então vamos lá, é o seguinte, ó. O que eu tenho aqui? Primeira fórmula que eu tenho é a equação horária da velocidade. Então eu tenho aqui a velocidade em função do tempo, certo? Velocidade em função do tempo, a forma que eu vou usar é Vy igual a V0y menos g vezes t. Então essa é a função de velocidade. Mas para chegar nessa equação, né, como o movimento é uniformemente variado, eu vou usar as mesmas fórmulas do movimento uniformemente variado, que é essa aqui, ó, V igual a V0 mais a t, e faço algumas substituições. No lugar de V eu coloco Vy, no lugar de V0 eu coloco V0y. Como ele está subindo primeiro, então no lugar de mais eu boto menos, e no lugar de A, né, eu coloco a aceleração da gravidade. Então vou ter a seguinte fórmula aqui, Vy igual a V0y menos gt. Lembre que eu falei para vocês, sempre que tiver oportunidade na questão, calcule primeiro V0x e V0y. Por quê? Porque na vertical, qualquer forma, qualquer valor que você for calcular, você tem que saber o valor de V0y. Por quê? Porque todas as fórmulas na vertical têm V0y, certo? Então, dessa fórmula aqui, eu posso chegar em outra que é o tempo de subida, certo? O que é o tempo de subida? É o tempo em que o projétil aí parte do solo e vai até o ponto de altura máxima, ok? Então, gente, ó, tá aí, né? É o conceito no caso de tempo de subida. Você não pode esquecer que no ponto de altura máxima, a velocidade na vertical é igual a zero. A gente bateu muito nessa tecla, a gente tem batido muito nessa tecla, que a única velocidade que eu tenho no ponto de altura máxima é V0x, porque Vy vai ser igual a zero, né? Então, se eu quiser achar o tempo de subida, eu tenho essa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de ver lá em cima. Vou fazer algumas substituições nela, certo? No lugar de Vy, eu vou botar zero, porque no ponto de altura máxima a velocidade é igual a zero. Aí eu tenho V0y menos gt. Menos gt, você está vendo subtraindo, você vai ter que passar para o outro lado, então ele vai somando. Então, vou ficar com gt igual a V0y. Então, você tem aqui que o valor de g está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo de subida é V0y sobre g. Então, está aqui, ó. Unidade do SI. TS, no caso, quer dizer tempo de subida. E o tempo de subida, no caso, ele é em segundos. É a unidade do SI para o tempo. Ok? Então tá aí, gente. A gente acabou de ver, no caso, uma parte desse movimento na vertical. Na nossa próxima aula, a gente vai ver o restante desse movimento. A gente vai ver, no caso, o tempo de voo, né? Espaço em função do tempo, altura máxima, ok? E alcance máximo, certo? E resolver algumas questões. Tá ok, gente? Então vamos lá, pessoal. Até a próxima aula. E não esqueça de pegar a trilha de aprendizagem e olhar quais são as questões que foram passadas para casa. Beleza, gente? Falou, galerinha. Até mais.